Existe um momento do dia em que o barulho do mundo diminui, mas o barulho dentro da gente aumenta. Quando a casa fica em silêncio, quando o corpo deita, mas a mente não descansa, quando o dia termina, mas os pensamentos insistem em continuar. Talvez você esteja ouvindo isso agora deitado, com o celular na mão, o coração acelerado, sem saber exatamente por quê. E se eu te disser que não foi por acaso? Há noites em que Deus não fala alto, não sacode o céu, não envia sinais visíveis. Ele apenas chama em silêncio. E se você está aqui agora, antes de dormir, é porque ele sabia que sua alma precisava ouvir isso antes de fechar os olhos. Houve uma noite em que o sono simplesmente não veio. O corpo estava cansado, os olhos pesados, mas algo dentro insistia em permanecer acordado. Os problemas do dia voltavam como um filme repetido. As palavras ditas e as que nunca foram. As decisões erradas, os medos guardados. Cada vez que a cabeça encostava no travesseiro, o peito apertava um pouco mais. A oração até começou, mas morreu no meio do caminho. Não por falta de fé, mas por falta de forças. E ali, no escuro, nasceu uma pergunta silenciosa e dolorosa. Deus, o Senhor ainda está comigo? Essa pergunta não saiu em voz alta, mas Deus ouviu, porque Ele escuta até aquilo que a gente tem medo de confessar. O mais difícil não é quando a fé acaba, é quando ela ainda existe, mas a paz não vem junto. A fé estava ali, firme durante o dia, mas à noite surgiam pensamentos que diziam: e se nada mudar? E se isso for o máximo que a vida vai oferecer? E se Deus estiver em silêncio porque já desistiu? Esses pensamentos não gritavam, eles sussurravam. E quanto mais a noite avançava, mais a solidão apertava. Porque existe uma solidão que nem a presença de pessoas resolve. É a solidão da alma cansada de ser forte o tempo todo. E o coração já não pedia explicações, só pedia alívio. Já passava da meia-noite quando algo mudou. Não foi uma voz, não foi uma visão. Foi um cansaço tão profundo que desistir de lutar pareceu mais fácil do que continuar pensando. E foi ali, no limite, que nasceu a oração mais sincera de todas. Deus, se o Senhor ainda cuida de mim, me guarda esta noite, porque eu não sei se consigo ser forte amanhã. Poucas palavras, mas com o peso de anos inteiros. E o céu não responde à força das palavras, responde à verdade do coração. Depois dessa oração, não houve resposta imediata, nenhuma emoção forte, nenhum sinal visível, só silêncio. E esse foi o momento mais difícil, porque o silêncio de Deus, muitas vezes, é confundido com ausência. A mente tentou dizer que nada tinha acontecido, que Deus não ouviu. Mas o silêncio de Deus não é vazio, é trabalho invisível. Enquanto o coração desacelerava, Deus estava acalmando pensamentos. Enquanto os olhos se fechavam, Deus estava guardando a alma. Ele não dorme, não cochila. Enquanto você tenta descansar, ele vigia. O sono daquela noite não foi comum, não foi pesado nem agitado. Foi um descanso seguro, profundo, como se alguém estivesse ali sem ser visto, mas presente. Nenhum problema desapareceu, nada foi resolvido por fora, mas por dentro algo se reorganizou. Às vezes Deus não muda o cenário, Ele muda o coração que atravessa o cenário. E enquanto aquela pessoa dormia, Deus renovava forças em silêncio, porque há noites em que o milagre não é acordar com respostas, mas acordar com fôlego. Quando a manhã chegou, tudo continuava igual do lado de fora. Os mesmos desafios, as mesmas preocupações. Mas por dentro, algo estava diferente. O peso ainda existia, mas já não esmagava. A ansiedade ainda rondava, mas não dominava. E veio um pensamento suave, não como ideia própria, mas como lembrança colocada ali. Você não dormiu sozinho.
Deus não havia tirado a luta, mas havia garantido presença. E às vezes isso é tudo o que a alma precisa para continuar. Com o passar do tempo, ficou claro que Deus não havia mudado as circunstâncias, mas havia mudado o interior. Nem sempre Ele remove a dor. Às vezes, ensina a atravessá-la sem quebrar. Nenhuma lágrima foi desperdiçada, nenhuma oração fraca foi ignorada. Tudo estava sendo usado para fortalecer algo invisível, mas eterno. Quando Deus sustenta, mesmo sem mudar tudo, a fé amadurece. Então veio a paz. Não uma paz baseada em respostas, mas uma paz que existia apesar das perguntas. A paz que excede todo entendimento, que não faz sentido para a lógica, mas encontra morada no coração cansado. Quando essa paz chega, o medo perde espaço, a pressa diminui e a alma descansa. Talvez você ainda não tenha respostas, mas se ainda consegue respirar fundo e seguir, isso já é sinal de que Deus está com você. Aquela noite não foi em vão, nada foi desperdiçado. Cada pensamento pesado, cada lágrima silenciosa, cada suspiro cansado foi visto por Deus. Há noites em que Ele não nos livra do escuro, mas nos ensina a caminhar nele sem medo. E quando isso acontece, a noite deixa de ser ameaça e passa a ser lugar de encontro. Se você chegou até aqui, não foi por distração, foi por direção. Deus não conduz corações cansados por acaso. Talvez sua vida ainda não tenha mudado por fora, mas se algo dentro de você se aquietou, se a esperança voltou mesmo tímida, então Deus já começou a agir. A noite não venceu você. O silêncio não te destruiu. A fé permaneceu mesmo cansada. E agora, faça algo simples, mas poderoso. Se esta oração falou com você, escreva amém nos comentários como um sinal da sua fé. Curta este vídeo como um ato de confiança em Deus. Compartilhe com alguém que começou este ano sem forças, mas ainda ora em silêncio. E se inscreva neste canal como quem diz: eu escolho caminhar com Deus todos os dias. Porque se você ouviu tudo até aqui, é porque Deus continua assim, ouvindo você.